Eu nunca imaginei que minha vida familiar pudesse se transformar em um turbilhão tão rapidamente. Meu filho, João, sempre foi um jovem responsável e dedicado. Quando ele começou a namorar a Maria, uma moça encantadora e cheia de vida, minha esposa e eu ficamos felizes por ele. Eles pareciam perfeitos juntos, e quando Maria anunciou que estava grávida, minha esposa, Ana, ficou radiante. Ela sempre sonhou em ser avó e já estava planejando o quarto do bebê, comprando roupinhas e imaginando os momentos felizes que teríamos com nosso neto. No entanto, a felicidade inicial logo deu lugar a uma inquietação crescente. João começou a se comportar de maneira estranha, saindo de casa em horários incomuns e passando mais tempo fora. Eu tentei não pensar muito nisso, mas um dia, enquanto voltava do mercado, vi algo que me deixou perplexo. João estava sentado em um café com sua ex-namorada, Clara. Eles riam e pareciam muito próximos, algo que não condizia com o comportamento de alguém que estava prestes a se tornar pai. Meu coração apertou, e eu sabia que precisava confrontá-lo. Quando cheguei em casa, esperei até que estivéssemos a sós e perguntei diretamente a João sobre o que estava acontecendo. Ele, com uma calma que me irritou profundamente, disse que Maria estava ciente de tudo e que eles haviam decidido abrir o relacionamento. A explicação não me convenceu. Eu conhecia Maria o suficiente para saber que ela não era do tipo que aceitaria algo assim sem mais nem menos. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia velho e desconectado das novas dinâmicas de relacionamento que os jovens pareciam adotar. Ana, por outro lado, estava completamente imersa em seus planos de avó e não queria saber de problemas. Ela me disse para deixar para lá, que João sabia o que estava fazendo. Mas eu não conseguia ignorar o que tinha visto e ouvido. A dúvida me corroía por dentro, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado não me deixava em paz. Decidi que precisava falar com Maria diretamente, para esclarecer tudo e, quem sabe, evitar um desastre maior. Mal sabia eu que essa decisão seria o início de uma série de eventos que mudariam nossas vidas para sempre. A inquietação não me deixava em paz. Cada vez que eu via João saindo de casa, a imagem dele com Clara no café voltava à minha mente. Decidi que não podia mais adiar a conversa com Maria. Esperei um momento em que ela estivesse sozinha em casa e bati à porta, sentindo um nó na garganta. Quando ela abriu, seu rosto iluminou-se com um sorriso, mas logo se transformou em uma expressão de preocupação ao ver minha seriedade. Convidei-a para sentar e, com o coração pesado, perguntei diretamente se ela estava ciente do relacionamento aberto que João mencionara. O choque no rosto de Maria foi imediato e devastador. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela balbuciou que não fazia ideia do que eu estava falando. A cada palavra que eu dizia, parecia que eu estava destruindo o mundo dela. Ela começou a chorar descontroladamente, e eu me senti o pior dos homens por ser o portador de uma notícia tão dolorosa. Maria me agradeceu por ter contado a verdade, mas eu podia ver que ela estava completamente arrasada. Ela saiu correndo da casa, deixando-me sozinho com minha culpa e arrependimento. Algumas horas depois, o telefone tocou. Era João, e ele estava furioso. Gritava comigo, acusando-me de ter arruinado seu relacionamento. Ele disse que eu não tinha o direito de me meter na vida dele e que agora Maria estava inconsolável. Minha esposa, Ana, também estava extremamente brava comigo. Ela disse que eu tinha colocado em risco nossas chances de estar na vida do nosso neto, que eu deveria ter deixado as coisas como estavam. A casa, que antes era um lugar de alegria e expectativa, agora estava mergulhada em tensão e acusações. A situação piorou ainda mais quando João voltou para casa. Ele estava descontrolado, gritando e quebrando coisas. Ana tentou acalmá-lo, mas ele estava inconsolável. Ele me culpava por tudo, dizendo que eu tinha destruído sua vida. Eu tentei explicar que só queria a verdade e que achava que Maria merecia saber, mas ele não queria ouvir. A dor e a raiva em seus olhos eram insuportáveis. Eu sabia que tinha feito o que achava certo, mas as consequências estavam sendo devastadoras para todos nós. A sensação de impotência e arrependimento me consumia, e eu não sabia como consertar o estrago que havia causado.
A revelação de que João estava traindo Maria foi um golpe devastador, mas as consequências imediatas foram ainda mais dolorosas. Maria, em meio ao seu desespero, decidiu confrontar João diretamente. Ela voltou para a casa que compartilhavam e, com lágrimas nos olhos, exigiu uma explicação. João, pego de surpresa, tentou justificar suas ações, mas Maria estava inconsolável. A discussão rapidamente escalou, com gritos e acusações de ambos os lados. Maria, sentindo-se traída e humilhada, tomou a decisão de terminar o relacionamento ali mesmo. A notícia do término se espalhou rapidamente pela família. Maria fez as malas e se mudou para a casa dos pais, deixando João sozinho e desolado. A casa que antes era um símbolo de esperança e futuro agora estava vazia e silenciosa. João, consumido pela culpa e pela raiva, começou a se isolar. Ele evitava qualquer contato conosco, especialmente comigo, culpando-me por ter desencadeado toda essa situação. A atmosfera em casa era insuportável, com Ana tentando desesperadamente manter a paz e eu me sentindo cada vez mais culpado. Alguns dias depois, Maria tomou uma decisão que abalou ainda mais nossas vidas. Ela ligou para João e, com uma voz fria e distante, informou que havia decidido abortar. Disse que não queria mais nenhum vínculo com ele e que nunca mais deveriam se falar. João ficou devastado. Ele não conseguia acreditar que havia perdido não apenas Maria, mas também o filho que estavam esperando. A notícia do aborto foi um golpe duro para todos nós, especialmente para Ana, que estava ansiosa para ser avó. Ela desabou em lágrimas, e a tensão entre nós só aumentou. João, em um acesso de desespero, voltou para casa e confrontou-me novamente. Ele estava fora de si, gritando que eu havia destruído sua vida e que nunca me perdoaria. Ana, tentando acalmar a situação, também estava furiosa comigo. Ela disse que eu havia colocado em risco nossas chances de estar na vida do nosso neto e que minha interferência havia causado um dano irreparável. A casa estava em um estado de caos emocional, e eu me sentia completamente impotente. Eu sabia que tinha agido com a melhor das intenções, mas as consequências estavam sendo devastadoras para todos nós. A sensação de arrependimento e culpa me consumia, e eu não sabia como consertar o estrago que havia causado. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro pesadelo. Maria estava firmemente instalada na casa dos pais e não queria mais nenhum contato com João. Ela bloqueou todas as tentativas de comunicação dele, deixando-o em um estado de desespero absoluto. João, que antes era um jovem cheio de vida e planos, agora estava afundado em uma profunda depressão. Ele mal saía do quarto, e quando fazia, era apenas para expressar sua raiva e frustração. A tensão entre nós era palpável, e eu me sentia cada vez mais isolado e culpado. João, em um momento de desespero, começou a se envolver em comportamentos autodestrutivos. Ele passou a sair à noite e voltar de madrugada, muitas vezes embriagado. Eu temia pelo seu bem-estar, mas ele se recusava a ouvir qualquer conselho ou ajuda. Ana e eu tentamos de tudo para alcançá-lo, mas ele estava determinado a se afastar de nós. A dor de ver meu filho se autodestruir era insuportável, e eu me sentia impotente para ajudá-lo. Cada dia que passava, a situação parecia piorar, e eu não via uma saída para o caos em que nossa família havia se transformado. A situação atingiu seu ponto crítico quando João foi preso por dirigir embriagado. Receber a ligação da polícia foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Ana e eu corremos para a delegacia, onde encontramos João em um estado deplorável. Ele estava desorientado e cheio de raiva, e a vergonha de vê-lo naquela situação foi esmagadora. Ana desabou em lágrimas, e eu senti um peso insuportável de culpa. Sabia que minha interferência havia desencadeado uma série de eventos que levaram nossa família ao fundo do poço. A sensação de impotência e arrependimento me consumia, e eu não sabia como consertar o estrago que havia causado. Sentado na sala de espera da delegacia, enquanto Ana chorava ao meu lado, eu não conseguia parar de pensar em como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Cada decisão que tomei, cada palavra que disse, parecia ter contribuído para a destruição da nossa família. A culpa era esmagadora.
Eu me perguntava repetidamente se deveria ter ficado calado, se deveria ter confiado mais em João e Maria para resolverem seus próprios problemas. A traição que eu havia sofrido no passado me cegou, fazendo-me agir de maneira impulsiva e destrutiva. Agora, eu estava pagando o preço por minha interferência, vendo meu filho afundar em um abismo de dor e autodestruição. A reflexão sobre lealdade e confiança tornou-se uma constante em minha mente. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de reconstruir os laços com minha família, mas não sabia por onde começar. Ana estava distante, e a ameaça de divórcio ainda pairava sobre nós. João, por sua vez, estava em um caminho perigoso, e eu temia pelo seu futuro. Decidi que, para tentar consertar as coisas, precisaria buscar ajuda profissional para todos nós. Talvez, com terapia e muito esforço, pudéssemos encontrar um caminho para a reconciliação. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para reparar o dano que causei e, quem sabe, um dia recuperar a confiança e o amor da minha família. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.